Então, boa tarde a todos e todas. É com satisfação que nós damos início a mais esta sessão do ciclo de estudos sobre ciências e humanidades do ILE, Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS, na sua edição desse semestre. Né? Devido à pandemia, nós começamos só em julho, com nossos slides, e vamos até início de dezembro. Então, hoje o tema é segurança cidadã. Nós temos a honra de receber 3 jovens mestres do mestrado em segurança cidadã da URGS, e vários outros já apresentaram suas dissertações, são as primeiras desse novo mestrado profissional do IFCH da URGS, que é coordenado pelo professor Alex Nish Teixeira. Então, gostaria de apresentar, em primeiro lugar, a senhora Lorecinda Ferreira Abrão, eu agradeço muito por estar conosco. Ela é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, bacharel em Ciências Sociais pela URGS, fez especialização em Segurança Pública na URGS, fez também especialização em Direitos Humanos na Escola Superior do Ministério Público, é especialista em Gestão Pública e Sociedade, tem extensão universitária na George Washington University, terminou agora, recentemente, o mestrado em Segurança Pública e Cidadania na URGS. Ela trabalhou como coordenadora de Direitos Humanos na Secretaria de Direitos Humanos de Porto Alegre, foi comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, em 2009, e foi gerente de vários projetos da Prefeitura de Porto Alegre, Vizinhança Segura, Lugar da Criança na Família, Cidade de Participação, Porto da Inclusão e Programa Porto Alegre para Todos. Lorecinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Ela será seguida pelo Mozart Simões da Costa Júnior, que é graduado em Recursos Humanos pela Universidade de Castelo Branco, pós-graduação em Administração de Pessoas pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, terminou esse ano o mestrado profissional em Segurança Cidadã pela URGS, é técnico administrativo em Educação e Segurança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem trabalhado em segurança nas universidades federais. Mozart, muito obrigado pela sua presença. E, finalmente, o senhor Carlos Roberto Guimarães Rodrigues, a quem eu agradeço a sua presença. Ele é mestre em Segurança Cidadã pela URB, recentemente defendeu a tese. Ele é bacharel em Ciências Militares pela Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Sul, tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, tem curso de especialização em Policiamento Ambiental e Administração Policial Militar, e também em Segurança Pública e Cidadania pela URGS. Ele é coronel da reserva da Brigada Militar e atualmente trabalha junto ao Tribunal de Justiça de Porto Alegre. Tem várias experiências como professor na Academia da Polícia Militar da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, também nos cursos de ensino à distância da Senasp e sempre com ênfase em direito e segurança pública e direito penal. Então, é uma honra tê-los aqui e a professora Lorecina, então, começaria. Obrigada, boa tarde mais uma vez a todos. Queria cumprimentar os nossos professores, né? Sem os quais a gente não tem essa transmissão de conhecimento, e é graças a eles que nós estamos aqui. Obrigada, professor José Vicente, por tudo também. Agradecer esse convite que oportuniza que nós possamos agora fazer mais um momento ainda de reflexão de tudo aquilo que a gente vem estudando ao longo deste mestrado profissional, que nos trouxe uma série de conhecimentos, visto que quando nós fomos colocar isso tudo na pesquisa, vimos a grandiosidade de tudo que a gente conseguiu receber ao longo desse período. Então, eu vou fazer um compartilhamento da minha tela aqui e eu vou dar início aqui. Eu peço que se eu passar muito do tempo, embora eu esteja controlando, alguém me avise aí, conecte os microfones, digam, Lori, já passou meia hora do teu tempo. Só quando passar meia hora. Vamos lá, então. É que a minha tela não... Opa. Aqui. Isso. Não estava nada. Ai.
Bom, como a proposta é que nós façamos, né, uma apresentação do que nós tratamos na defesa de dissertação, o tema da minha pesquisa foi, então, segurança pública, o título, Segurança Pública e Direitos Humanos, Olhar Policial e Construção de Políticas Públicas em Porto Alegre. Essa é uma frase que eu trouxe para que a gente possa, de uma forma resumida, ver todo o contexto que se insere, né, a questão de defesa dos direitos humanos. Na dura moeda do sofrimento humano, fazer as perguntas certas constitui, afinal, toda a diferença entre sino e destino, entre andar à deriva e viajar. Questionar as premissas inquestionáveis do nosso modo de vida é provavelmente o serviço mais urgente que devemos prestar aos nossos companheiros humanos e a nós mesmos. Esta é uma frase de Bauman e ela Não, pelo menos para mim não entrou a sua tela. não entrou? Vamos ver. Vou fazer mais um teste aqui. Está aparecendo agora? Não? Espera aí. Tem que abrir o aplicativo, abrir o PowerPoint. Não, ele está aberto, mas vamos fazer de novo aqui a conexão. O Gustavo que me orientou aí a melhor forma. Não sei se o Gustavo está ouvindo, de repente ele pode te orientar. Vamos ver. Sim, é só abrir compartilhar a tela e abrir a apresentação. Aí, o que tu estiver vendo na tua tela vai aparecer pra gente daí. A tela já está aberta. Vocês estão conseguindo agora? Não tá aparecendo pra gente ainda. Não, vamos de novo. Ah, já sei o que aconteceu. Vamos ver. Isso, agora tá aparecendo. Agora foi? Foi. Aí Então, agora tá. é só abrir a apresentação. Ok? Não. Faz o seguinte, abre a apresentação primeiro, aí depois compartilha a tela com a gente, de repente. Ok. Vamos de novo. Aqui. Agora vai. Sim? Isso, agora sim, agora tá aparecendo. Pode reiniciar. Então vamos lá. Eu então falava do título da dissertação, porque esse tema, segurança pública e direitos humanos, ele já é visto há alguns anos, e este texto de Bauman que eu acabei de citar, ele fala um pouco sobre isso, porque quando a gente tem alguma premissa que parece inquestionável, aí sim que a gente, como cientista, precisa questioná-las, né? E por isso a pesquisa, então, tem esse objetivo de estabelecer uma relação analítica entre a perspectiva dos policiais, né, que atuam nessa atividade de repressão ao crime, e as políticas públicas de defesa de direitos humanos desenvolvidas após 2006. Eu vou explicar na sequência o porquê após 2006 na capital do estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O tema, então, é identificar as condicionantes que associam ou afastam a ação policial deste protagonismo de defesa de direitos humanos e investigar no problema qual o impacto das políticas públicas na atividade policial, levando em consideração as perspectivas socioculturais, e daí nós vamos falar um capítulo inteiro sobre cultura e senso comum. O objetivo do estudo, então, em tudo que envolve essa questão dos direitos humanos, é verificar no município, então, conhecer, né, fazer um aprimoramento a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos, as políticas que foram desenvolvidas aqui, qual o orçamento destinado a cada uma delas. Em relação à polícia, entender como pensam esses profissionais de segurança pública, e daí nós usamos uma metodologia de pesquisa para isso. E com relação à segurança cidadã, justamente fazendo toda essa interface, verificar a existência, né, entre policiar com direitos humanos e a construção de uma segurança cidadã, a existência dessa conexão. A estrutura do trabalho. Nós temos ali, então, nessa estrutura, que foram divididos ali em 3 capítulos, a perspectiva do policial em instituições diversas, a Polícia Civil, da Brigada Militar e Guarda Municipal, que foram as instituições que participaram da pesquisa, a atenção dos resultados para um panorama onde a construção cultural e padrões de senso comum sejam ponderados, como citei, como o Estado, né, aqui representado pela capital do Rio Grande do Sul, conduz essas políticas de direitos humanos, como específico de direcionamento orçamentário, e as políticas públicas de direitos humanos, se elas estão conexas à prática policial e se estão de acordo com as orientações dos programas nacionais de direitos humanos que existem no Brasil. A metodologia que nós utilizamos, então, foi um mapeamento de dados. Nós fizemos um mapeamento pormenorizado dessas políticas através dos planos plurianuais, fazendo toda uma configuração com a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias também.
E só pensamos, né, de todas essas políticas, quais aquelas que estavam em relação a direitos humanos adequadas aos 3 programas nacionais de direitos humanos. Também foram feitos grupos focais, então a realização dessa pesquisa empírica, ela foi com as 3 instituições participantes, Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipais, que atuassem na capital, então esses profissionais, um dos critérios é que atuassem, e nós então utilizamos um roteiro semi-estruturado de entrevista, para tanto. Entrevistas individuais também foram feitas, nós solicitamos que as coordenações, as pessoas de referência das instituições em relação à temática de direitos humanos participassem de uma pesquisa, e a pesquisa bibliográfica, né, com todo o levantamento biográfico de autores de várias áreas, sociologia, antropologia, direito, ciência política e também da administração. Esse é um dado que nós trazemos só para ver como esse crescimento é sempre progressivo em relação à violação de direitos humanos, né? Aqui com o recorte do Estado do Rio Grande do Sul, através só do Disque 100. Claro que a gente sabe que tem várias outras, né, interfaces, mas aqui nós vemos em relação, pelo menos em 2018, esse dado é de 2019, um aumento de 15,7% de denúncias. Falando um pouco agora melhor da pesquisa empírica, então, por que os critérios, né, dessa regionalização e dessas instituições? Nós entendemos que, ao trazer esse recorte de Porto Alegre, nós tínhamos aqui uma capital que tem uma variedade de ações e de consequências em relação à violação de direitos humanos, a violências, a tudo que acontece numa grande capital, mas também a possibilidade desses profissionais que atuassem aqui conhecerem melhor ou não as políticas, por isso, então, nós fizemos esse recorte da capital. Também ter o Estado, né, como direcionador de políticas. Então, essas polícias que foram escolhidas, a Guarda Municipal, Polícia Civil e Brigada Militar, nós tiramos aí Polícia dos Portos, Polícia Federal, nós gostaríamos que todas as ações que estivessem focalizadas na capital fossem aos auspícios desse Estado e o município, né, direcionadas às ações desses servidores. E a experiência pessoal que tive, então, entre segurança pública e direitos humanos nas minhas atuações nessas 2 áreas. Nós dividimos em 4 grandes eixos, então, essa apresentação, e daí aqui a gente vai conseguir visualizar melhor tudo que foi trabalhado em cada um dos temas. Vamos começar aqui pelo 1, direitos humanos. Em relação a direitos humanos, nós trouxemos o que no trabalho? Nós fizemos uma apropriação entre cultura e senso comum, porque era hoje o que nos chegava, né? Qual é essa percepção reificada de direitos humanos na sociedade? Então, trazendo esse conceito de cultura como um modo de vida de membros, né, de uma determinada sociedade, e também de senso comum como um conhecimento popular, culturalmente aceito. Essas 2 questões, elas fazem com que a gente possa ter, e isso foi trabalhado bem aprimorado no trabalho, possa ter uma visão de como essas estruturas de pensamento em relação aos direitos humanos são forjadas. E por isso, então, a compreensão das representações que os indivíduos ou grupos, né, fazem das suas próprias condições de existência diante de um cenário vislumbrado por eles mesmos. E é isso que a gente tem que respeitar quando a gente pensa numa proposta para que essas questões de direitos humanos, de uma forma negativa, possam ser modificadas. A base teórica, então, da antropologia e da sociologia, para que fizesse sentido toda essa construção, e a descrição etnográfica da pesquisa empírica pudesse ter como arcabouço esses teóricos. E esta percepção, né, que nós tivemos através deste trabalho de busca do que era culturalmente realizado e o senso comum construído. E as regras de comportamento, normas e valores humanos que nós temos hoje presentes nas nossas sociedades. Vários autores, como da Escola de Sevilha, Joaquim Herrera Flores e Davi Sanches Rubens, eles têm trabalhos que falam muito de como esses valores humanos são construídos, né? Então foi muito importante. E esses direitos humanos, então, características e conceitos, nós trouxemos o processo histórico dado no Brasil, que é importante, nós temos essa diferenciação do resto do mundo, né? Aqui nós tivemos um processo de colonizatório, escravagista, patriarcalista, isso tudo reverbera também no que a gente vê hoje em relação aos nossos olhares diante de tudo que se fala em relação a direitos, os significados desses ativismos, o que é essa reificação de direitos humanos como uma coisa, né? Um ente que faz ações e, por exemplo, como foi falado em vários depoimentos, o lado do policial não é visto quando se faz a reificação de direitos humanos, constituindo ele como uma coisa, substantivando,
nós tivemos assim, bom, os direitos humanos não veem o lado do policial, isso foi muito dito, né? E a relação entre poder e violência. Poder pode ser construído por um grupo, mas também pelo próprio Estado, né, que possa fazer também, além desse processo histórico no Brasil, possa fazer também esta apropriação de que hoje é direitos humanos, e a violência, porque quando nós temos um processo de violência difusa, tudo que ocorre, os direitos humanos não vai atender a todo o processo de violência que é construído se isso está muito arraigado, né? E as redes sociais, aqui tem até 3 imagens ali que nós podemos ver, as redes sociais, toda a influência que isso faz também nessa construção de senso comum. Aqui. Vou voltar por aqui que daí me acho melhor. Vamos no 2, então. Políticas públicas. Bom, e aí, então, vamos conhecer o que nós tínhamos de políticas públicas de direitos humanos em Porto Alegre a partir de 2006. Por que a partir de 2006? Antes de 2006, quando nós iríamos ver a relação de políticas, isso estava muito misturado, nós não conseguíamos ver, tínhamos lá direitos da cidadania, por exemplo, em relação a recursos, né, na LDO e na LOA, e ali eram colocadas várias coisas. Então, se nós fôssemos ver o que tínhamos de política de direitos humanos, seria muito complicado de ver isso através da lei. A partir de 2006, com a implementação de um novo modelo de gestão em Porto Alegre, a gente consegue destacar programas de governo que foram dados ali, nome fantasias, né, relacionadas àquela política que seria desenvolvida. Isso direcionado governo após governo, nós vemos aí 4 PPAs, né, seguidos. E também qual o recurso destinado a cada uma do que foi chamado de ações orçamentárias ou ações PPA. No início do modelo de gestão, nós não tínhamos ações orçamentárias, tínhamos também ações não orçamentárias. Isso depois, na segunda onda ali, foi retirado, ficamos só com ações orçamentárias. Isso facilitou também ver bastante qual é a política, entendendo que uma política pública construída com um incentivo que se dá orçamentariamente e pessoalmente com os servidores que vão ser aplicados dentro daquela política, isso também nós trouxemos autores que corroboravam essa questão. Então, fazendo esse levantamento, nós vimos o seguinte, que em 2006 a 2009 nós tivemos 24 ações voltadas a direitos humanos, claro, de acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos, e isso transversalmente em 7 órgãos de governo. Foram os de maior investimento proporcional, de 0,09% em relação ao orçamento total e 0,06%. Já de 2010 a 2013, nós tivemos 21 ações em 8 órgãos de governo. O quadriênio teve média de 0,035, aqui nós tivemos uma redução já de investimento nas políticas de direitos humanos. Em 2014 a 2017, 31 ações. Esse período foi o período da Copa. Nós vimos que foi o maior, ali 0,12 de investimento proporcional ao investimento geral e, de fato, o maior número de ações em relação a direitos humanos. Então, aqui se viu, né, que nesse período nós tínhamos que ter uma cidade mais segura e mais humana. Então, nós vimos que se sabe que investimento em política de direitos humanos pode dar esse resultado. Então, ali, políticas de proteção da infância, especialmente, né, nesse período da Copa 2014, acessibilidade e inclusão, política para idosos, tudo isso foi aumentado nesse período. Já de 2018 a 2020, nós reduzimos, olhando todos os períodos, somente 17 ações em 6 órgãos de governo, com alguns temas ali, mas é o de menor investimento proporcional de todos os 4 períodos, 0,01 em relação ao orçamento geral. E além disso, aqui, é claro, nós estamos vendo aquilo que foi colocado na lei, né, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Porém, a gente sabe que na execução, que isso a gente não tem como aferir exatamente, na execução foi até menos do que isso. Vamos voltar aqui, vamos para o 3, já estamos nos direcionando ao fim. Servidor público policial. Bom, nós fizemos um quadro geral de histórico das instituições, porque importava saber, dentro de tais períodos históricos, o que tínhamos de conexo entre o histórico de cada uma das instituições e o que pudesse levar aquilo que nós tínhamos hoje como falas dessas instituições nos grupos focais. Então foi elaborado esse quadro. O que nós destacamos é que a Guarda Municipal ela foi criada mais de 50 anos depois da Brigada Militar da Polícia Civil e ela está muito relacionada a essas duas instituições, né? Ela foi criada inicialmente como um braço da Brigada Militar e depois ela foi também ligada, a chefia de Polícia Civil é que direcionava as ações da Guarda Municipal. Só 32 anos depois, então, é que ela se transformou de fato
política do município como a vigilância municipal. A Brigada Militar foi constituída com esse cunho militarizado, que existe até hoje, mas ela foi constituída justamente para participar de guerrilhas, então isso explica muito, né, de toda essa percepção também que se tem hoje, até hoje, da Brigada Militar. E a Polícia Civil, criada para atender conflitos internos no formato de um policiamento preventivo, mas se sabe hoje que também a Polícia Civil tem ações conjuntas como o policiamento até ostensivo também. Em relação à Polícia de Direitos Humanos, nós temos duas características destacadas, que são as características formativas e institucionais. As formativas, as três instituições confirmaram que elas têm esse conteúdo com a temática de direitos humanos nos cursos de formação, inclusive a Polícia Civil foi uma das primeiras na América Latina a ter esse conteúdo dentro das formações efetivamente, né? A qualificação ao longo da carreira se distancia da temática de direitos humanos, segundo as informações que nós conseguimos trazer, tanto das entrevistas individuais como dos grupos focais. O conteúdo de direitos humanos desenvolvido sobre aspectos legais, normalmente. Então, quando se teve ali um período, né, até a professora Rosemary aqui traz no trabalho dela, dizendo que outras pessoas que trabalhavam em ONGs foram dar aula para essas polícias, teve um conflito interno muito grande, porque a maioria, quando se vai ter conteúdo de direitos humanos, é direcionado para aspectos legais. E a matriz curricular, que o colega vai conseguir discorrer muito melhor, foi um tema muito citado, dizendo que foi um período onde esses temas de direitos humanos foram bastante trabalhados nas formações de 2003 a 2014. As características institucionais em relação à aproximação de polícia e direitos humanos na Guarda Municipal de Porto Alegre, nós tivemos um período, então, a Secretaria de Direitos Humanos, que em 2013 foi extinta, se criando a Secretaria de Segurança Urbana apenas, os fóruns regionais de justiça e segurança, o núcleo de ações preventivas, agora também, que é até hoje. 3 minutos. Quanto? 3. Ah, tá ótimo, vai sobrar. O Centro de Formação e Treinamento da Guarda. A Polícia Civil, então, existiu um núcleo de direitos humanos, também hoje não existe mais. A Brigada Militar existiu também uma assessoria de direitos humanos, que hoje também não existe mais, mas continuam com a Polícia Comunitária e o PROERD. Então, são períodos, né, de aproximação ou distanciamento, vamos dizer assim, dessa temática. A pesquisa empírica, aqui já então tratando um pouco mais do uso da ferramenta do NVivo, né? Esse alinhamento etnográfico, através da pesquisa de campo, para interpretar essa cultura, porque nós falamos do que era esse desenvolvimento da cultura, mas aqui então nós tínhamos que fazer essa conexão com aquilo que foi dito nos grupos. E a observação participante, que nos diz muito, porque também pelo fato de fazer parte da instituição, tinha que ter um olhar um pouco mais externalizado, né? A pesquisa com a Guarda Municipal foi feita em 2018, com a Brigada Militar e a Polícia Civil em 2019. Nós tivemos a facilidade de acessar locais, mas também a dificuldade de mobilização de pessoas, tivemos poucos participantes nesses grupos. Um ambiente receptivo, depois que se iniciava o grupo focal, se desenvolvia bem. Sobre a ferramenta, então, NVivo, nós fizemos um questionário com 8 perguntas e disso saiu 11 tabelas com cruzamentos de categorias de análise, temas, dimensões, né, conceitual, subjetiva e prática, a proximidade de distanciamento de conceitos também, foi tudo feito através dos temas trabalhados nessas 8 perguntas feitas nos grupos focais. E o que os policiais, então, pensam sobre? Há um conhecimento, o que a gente conseguiu extrair resumidamente, né? Há um conhecimento formal sobre a definição de direitos humanos. Direitos humanos são benéficos quando associados à inclusão socioeconômica da população carente, e ao contrário, quando são só como um ativismo rechaçado pelas instituições. Políticas de direitos humanos desenvolvidas pelo Poder Executivo não eram conhecidas, e a noção de senso comum sobre os direitos humanos está presente nas falas das 3 instituições. Aqui nós trouxemos alguns exemplos. Vamos para o último, então, tópico: segurança cidadã. A garantia de direitos humanos e segurança cidadã é quando se fala em policiar com direitos humanos, né? Fazer a segurança pública como um conjunto de políticas, que é importante, conjunto de políticas de uma forma geral, né? Sejam políticas inclusivas de direitos humanos e também de segurança, e ações que devem ser transversais justamente por isso. Então, a polícia, nesse foco, ela não é a segurança pública, mas a principal instituição da segurança pública. A mudança desse paradigma também vai propiciar uma mudança na atuação policial, no nosso entendimento. E as boas práticas em policiar com direitos humanos estão agregadas nisso, e a segurança pública vista como um direito humano. Esse é o principal foco. Aqui nós trouxemos 3 imagens aí da ação da assessoria de direitos humanos na época que existia, da Brigada Militar,
uma reunião do Fórum de Segurança da região centro, que era muito ativo, e também ali uma mobilização, né, para o chamamento de guardas municipais em Porto Alegre. A proposta institucional que nós fizemos, por fim, no trabalho, a partir de todo esse arcabouço de conteúdo, uma proposta andragógica, uma proposta que nós chamamos de gestão. A proposta andragógica trata de ver aquele profissional com todas as suas construções culturais e também com todas as suas vivências, né? E por isso, então, ouvir para construir, não chegar com dados prontos. A partir disso, fazer mapas mentais com eles. E essas vivências serem consideradas, né? O objetivo, então, do serviço policial, ele seja muito mais aprimorado através desse processo diferenciado, andragogicamente falando. Uma proposta de gestão. Nessa proposta de gestão, então, uma matriz básica, daí que é uma proposta ousada, mas no sentido de que se tivesse uma matriz básica de indicadores, para os municípios, considerando as suas metas regionalizadas e gestão com base em evidências. Por exemplo, se nós pegássemos o Rio Grande do Sul, que essa matriz básica de indicadores fosse feita com aquelas transversalidades de políticas que eu citei, e aí condicionadas, ou enfim, aprimoradas para cada uma das cidades e de regiões. Considerações gerais, e finalizando aqui, de tudo que nós fizemos no trabalho, os pontos em destaque são: direitos humanos, então, são envoltos pelos aspectos culturais e caracterizados pela dignidade da pessoa humana. Traduzir direitos humanos em políticas públicas requer acompanhamento das demandas socioculturais, o que parece óbvio, como diz Bauman, não é, né? Em Porto Alegre, a baixa alocação de recursos financeiros e as políticas de direitos humanos têm efeito efêmero. O histórico das instituições reverbera nas ações confrontantes a direitos humanos atualmente. A pesquisa empírica demonstrou também que a percepção policial acerca das políticas de direitos humanos desenvolvidas pelo Poder Executivo na capital é ínfima ou até inexistente. Por fim, vimos que os policiais participantes dos grupos focais entendem que direitos humanos são fundamentais. Porém, a defesa destes direitos de maneira indiscriminada ou direcionada, então, para o bandido, e nessas expressões que foram usadas aqui, que a gente tirou do senso comum, pode prejudicar a atuação policial. Tá. Esses foram os autores utilizados no trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição aí para qualquer questionamento. Muito agradecido, Lorecinda. E agora, então, eu passaria a palavra ao Mozart Simões para a sua apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde ao meu colega Carlos Guimarães, a Lorecina, né? Parabenizá-los pela aprovação na banca, né? Os mestres, parabenizar o professor José Vicente Tavares pelo Dia do Professor e parabenizando o professor, eu estendo a todos os professores que estão e os que não estão nos acompanhando, né? Eu vou só tentar abrir aqui a minha apresentação. A minha apresentação é basicamente, eu tentei fazer tentei inserir na apresentação mais ou menos uma linha de tempo, né? Eu não estou conseguindo abrir, deixa eu ver aqui. Mais ou menos uma linha de tempo do que foi a minha trajetória. Não tô conseguindo também. Deixa eu fechar aqui. Abre o seu computador e depois... Isso, daí depois compartilha a tela. Deixa eu ver aqui. Abre primeiro e depois compartilha a tela. Tá, ele está aberto aqui embaixo. Agora eu não sei como é que eu saio dessa tela. Lá embaixo, aquela telinha, clica na telinha. Isso. Tá. Abre de novo. Deixa eu só ele encerrar ali. Aí eu abro. Tá aqui embaixo. Abre a tua apresentação, daí abre a compartilhamento. Tá, peraí então. Cancelar. Eu vou abrir aqui a apresentação. É isto? Puxa vida, agora eu me perdi aqui, gente. Compartilhar.
Deixa eu ver aqui. Compartilhar aquela telinha lá embaixo à direita. Vamos ver. Isso, está abrindo, está abrindo. Não, né? Não, você tem que abrir a tua apresentação, fecha o compartilhamento, abre a tua apresentação e daí abre o compartilhamento de novo. Tá, tô clicando. Abre a apresentação e agora abre o compartilhamento. Tá, minha apresentação está aberta aqui embaixo na tela, tá? Então, abre o compartilhamento. Vou compartilhar sua tela, tô clicando. Ah, cliquei. Janela do aplicativo, né? Não. É no... Nesse que já tá, que aparece ali no primeiro da esquerda. É no que está escrito tela inteira? Isso mesmo. Ah, e aí eu boto em compartilhar? Isso. Mas ele não tá clicando. Clica na imagem da tela primeiro. Tá, só um pouquinho. Deixa eu clicar aqui. Clico na imagem da tela. Isso, daí ele vai aparecer, exatamente. Aí eu clico em compartilhar. Isso. Tá entrando. Não deu. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Não, deixa aberto, abre a tua apresentação. Tá aqui embaixo na tela. Aqui. Não, Tá põe grande a tua apresentação. Tá. E agora põe compartilhamento da tela. Ali à direita, aquela telinha que aparece. E agora, mas daí eu tenho que voltar para essa tela aqui. E aí. Compartilhou? Deu, agora deu. Deu? Deu, ótimo. Tá. Vocês conseguem enxergar minha tela aí? Porque eu não consigo enxergar vocês daí. Sim, dá para ver sim. Dá para ver? Bom, então tá. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu tentei, na minha apresentação, fazer uma linha de tempo, né? De como é que começou, onde é que eu tirei essa ideia. Eu já faz uns 15, 16 anos que percorro esse Brasil todo aí nas universidades públicas federais e nos institutos federais, sempre debatendo a segurança nos campi das universidades. Então, eu praticamente, essa ideia que eu tive do mestrado começou no movimento sindical, né? Eu fui diretor geral do sindicato que representa os trabalhadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também fui diretor da federação que representa o Sindicato das Universidades Federais do Rio Grande do Sul, do Brasil. Então, praticamente, eu tive muita dificuldade, né, em comprovar o que eu falava nos debates a nível de Brasil. Por que eu tinha dificuldade? Porque não se tem muitos trabalhos sobre a violência que acontece nos campi das universidades. No caso, eu peguei as federais. Não encontrei nenhuma tese para mim estudar, não existe nenhum livro escrito sobre esse tema, né? E as dissertações que eu encontrei foram, no mínimo, enche uma mão e meia, vamos dizer assim. Logo, eu me senti muito sozinho para escrever este meu trabalho, porque eu não tinha aonde eu me acomodar e eu não tinha nada escrito para mim provar que isto estava acontecendo e que isto acontece nos campi das universidades federais. Então, no meu pré-projeto de inscrição no curso, para fazer as provas do curso, este é o meu primeiro título que eu encontrei, né? A violência nos campos das universidades federais, qual o melhor método de segurança para um ambiente acadêmico? Esse é um tema muito controverso e é um tema de muito debate
muito debate, justo é que a minha banca levou 3 horas e 15 minutos e na última hora quase que se transformou num debate em vez de uma banca, né? Porque é um tema pouco conhecido. Na verdade, é um tema inédito, porque as outras dissertações que eu encontrei eram todos escritos por seguranças das universidades, concursados das universidades. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no setor de segurança, no campus do Vale, e todos eram escritos sobre a segurança em que o mestre trabalha, né? Então eu fui mais longe um pouquinho, né? Dei um pouco mais de estrada, desculpa, e fui até a Universidade Federal de Rio Grande, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas e a URGS pesquisar a violência que acontece nesses campos. Bom, mas não foi só a violência que acontece nos campi. Por quê? Porque o meu orientador, que no caso é o professor José Vicente Tavares, ele me lançou um desafio. Pesquisar também, e isto sim é uma pesquisa inédita, pesquisar a violência que acontece no entorno dos campi. Essa é uma pesquisa que não existe no Brasil. Essa é uma pesquisa que agora existe, claro, né? Mas até o momento não existia. Então foi um desafio muito grande para mim. Inclusive na minha banca, o professor Dr. Eber, que estava na banca, inclusive ele disse que foi muita coragem em escrever sobre este tema, já que não temos nada para comprovar, né? Não temos nenhuma tese escrita sobre esse tema. Então, qual é o objetivo do estudo? A violência nos campi das universidades. Mas, então, eu acrescentei a violência e como deve ser a atuação da segurança em um ambiente acadêmico, porque todos nós sabemos que o ambiente acadêmico é aquela efervescência, ainda mais numa universidade federal, no Instituto Federal. É aquela efervescência, com greves, passeatas, greve de técnicos administrativos, né? Greves de professores, greves de alunos. Nós temos também as eleições para o sindicato dos docentes, a eleição para o sindicato dos técnicos administrativos, também temos a eleição do DCE, que sempre tem aquela efervescência, né? Então, como realizar uma segurança de qualidade neste ambiente, sem copiar as seguranças que é apresentada em outros órgãos ou no meio urbano? Nós todos sabemos que tem inúmeras publicações de livros, teses, dissertações, né, sobre a violência urbana, a violência contra a mulher, a violência contra o adolescente, a violência contra os homossexuais, mas e a violência que acontece dentro dos campi das universidades? Nós temos universidades hoje que tem um contingente de pessoas muito maior que olha, várias cidades do interior do Brasil. Por exemplo, na URGS passam nos 3 turnos de aula quase 50 mil pessoas, mais de 10 mil veículos. Sem contar aquelas pessoas que vêm até a universidade, né, assistir palestras, palestrar e por aí afim. Então, como prestar uma segurança de qualidade, né? E sem contar que dentro das universidades se tornaram, bem dizer, shoppings a céu aberto para atender essa demanda e a carência de grande número de alunos que vêm até a universidade para quê? Para fazer um xerox, para comprar um livro, eles precisam almoçar, tem os restaurantes universitários, tem os restaurantes particulares e vários bancos da Universidade Federal de Santa Maria, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, tem um posto de gasolina, né? E tudo isso também atrai pessoas, né, que adentram aos campi para praticar os diversos tipos de violência contra a comunidade universitária. Então, né, qual é o objetivo? Mostrar a realidade da violência que se instalou dentro dos campi das universidades federais. E como deve ser a atuação desta segurança. A justificativa é estudar a violência que acontece dentro dos campi, né? A fundamentação teórica é isso que eu falei para vocês, né? Que existem inúmeros trabalhos, mas trabalhos, né, livros, teses sobre a violência dentro dos campi não existe, né? E os que existem é sobre a universidade que o mestre escreveu. Bom,
Entrevistas, né, a metodologia, foi feita entrevista com todos os seguranças, né, com todos, desculpa, não, todos é muito, com uma parte dos seguranças orgânicos que ainda, né, não se aposentaram. Nas universidades federais faz 29 anos que não acontece um concurso público para esta área, então os seguranças estão com uma idade muito avançada, a maioria está doente, e os que não estão doentes provavelmente vão ficar, e tem muita aposentadoria. Então, o número de segurança é muito reduzido, né? Inclusive, eu fiz gráficos sobre a idade e a saúde desses trabalhadores, né? Então, referências bibliográficas eu deixei vazio, porque eu tive que... Todas as referências bibliográficas sobre o assunto segurança nas universidades, eu tive que, como é que eu vou dizer assim, entre aspas, economizar. Porque se eu colocasse todos num capítulo, eu não ia ter para o outro capítulo. Então, eu tive que me acomodar com os trabalhos e os livros escritos os que compõem os trabalhos sobre segurança do Instituto de Latino-Americano de Estudos Avançados, o ILEA, né? Os livros do professor José Vicente Tavares, e os livros escritos e os trabalhos escritos também pelo professor doutor César Barreira, da Universidade Federal do Ceará, inclusive ele estava na minha banca, era convidado da banca. Então, essas referências bibliográficas é que eu tive que me acomodar. Então, para trazer um pouco para vocês, o segundo título, conforme foi passando o tempo, conforme foi se introduzindo as aulas do mestrado, então, automaticamente vai mudando, né? O título, a gente vai mudando. Uma vez o professor José Vicente Tavares estava falando sobre a estadia dele na França e que ele pôde conhecer os manuscritos de alguns dos nossos mestres aí, e que hoje em dia é difícil a gente ver os manuscritos, porque agora no Word, né, tu não gostou, tu apaga e escreve de novo, né? Então eu fiz questão de trazer isso para vocês, para ver como a gente chega no final, parece que né, começou e terminou ali, mas não, né, não começa e termina ali. Então, o segundo título do meu trabalho, aí vem a violência nos campos das Universidades Federal do Rio Grande do Sul e a segurança no ambiente acadêmico. Então, pela primeira vez, aparece, né, as palavras-chave no meu trabalho. Então, o terceiro título e final é Violência nos campos das Universidades Federais do Rio Grande do Sul, URGS, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria, da FURG de Rio Grande, e a segurança em um ambiente acadêmico. As palavras-chave finais são essas aí que estão na tela. Então, a pesquisa empírica, eu me desloquei até essas universidades que estão aqui, eu pesquisei no livro de ocorrências deles, da URGS, da UFPEL, da Universidade Federal de Santa Maria e FURG, o livro de ocorrência para entender qual é o tipo de violência que acontece dentro dos campi. Também fiz uma pesquisa na Polícia Civil para pesquisar, com perdão da redundância, para fazer uma pesquisa sobre a violência que acontece no entorno da universidade, porque aquele integrante da comunidade acadêmica, ele não chega de helicóptero na universidade, ele tem que se deslocar de ônibus, com o seu carro ou a pé, e também neste trajeto, né, ele também sofre uma violência, né? E no caso foi retratado aqui das ocorrências que foram registradas na Polícia Civil nos anos de 2016, 17 e 18. Então eu peguei esses 3 anos, os dados desses 3 anos, a Polícia Civil me mandou mais de 10 mil ocorrências, né? Eu tive que garimpar essas ocorrências para tirar só as que aconteceram no entorno e transformei elas em gráfico, né? Então, todas as ocorrências, as entrevistas, o questionário que a gente fez com os seguranças, eu usei esse software, né, que é o Zotero, o NVivo, Excel, e também pesquisei muito no Google Acadêmico. O que eu quero dizer para vocês, né, é que tive
tive, como é que eu vou dizer, uma surpresa muito grande, que eu não ia escrever um título sobre a violência que a mulher sofre dentro deste ambiente acadêmico e no seu entorno, mas me chamou muito a atenção a violência que a mulher sofre dentro da academia e no entorno da academia, que então eu escrevi um capítulo sobre isto, e o Instituto Avon tem uma pesquisa muito boa, muito grande sobre a violência que a mulher sofre dentro da academia, e são vários tipos de violência. Então eu escrevi um capítulo só sobre a violência que sofre quando a mulher, principalmente nos trotes dos iniciantes, né, dos novatos que chegam na academia. O alvo preferido dos trotes é sempre a mulher, né? O homem também, mas mais a mulher. Eu escrevi um capítulo também sobre a evolução da carreira do segurança da academia, tentando mostrar a importância de um trabalhador em segurança se enxergar dentro da carreira, né? Como ele pode entrar para dentro da carreira e conseguir visualizar como é que ele pode chegar no final dessa carreira. E aí, então, eu escrevi um capítulo só sobre a carreira, porque eu também, assim como a minha colega Lorecina, eu senti a falta de alguém escrever sobre a pessoa, não sobre o segurança, né? Sobre os cursos de segurança que ele tem que ter na área, aquele negócio todo, mas sim sobre a pessoa, o que ela pensa, como é que ela sente a segurança, como é que ela está de saúde para trabalhar na segurança, né? O que ele pensa, qual é os cursos de capacitação que ele tem ideia que ele possa fazer, como é que ele pensa em percorrer a carreira e chegar no final da carreira, né? Como é que esse tempo que ele vai ter dentro da carreira, porque se ele não fizer um outro concurso público, provavelmente ele vai ficar 30 anos dentro da academia, né? E como é que ele age nos momentos de tensão, que são nas greves, que são nas passeatas, que são nas ocupações que os alunos fazem e são legítimos dentro da universidade, os protestos que acontecem dentro da universidade. Como é que ele pensa a carreira dele política, porque ele pode participar da vida política da universidade, ele pode votar e ser votado, ele pode concorrer a cargos eletivos dentro da universidade, ele pode concorrer a cargos de gestores, ele pode votar para reitor, né? Ele pode ascender a cargo de pró-reitor. Como é que ele pensa isso, né? Então, é o ser humano que a gente está... É o cara lá da ponta da lança que ele que vai colocar dentro da universidade. Então, essa expertise deles em um ambiente acadêmico, como se portar, como se integrar dentro da academia e dentro do corpo da academia, isso é muito importante também. Então, a gente foi buscar isso aí, né? Então, na pesquisa eu também fui buscar como estão os departamentos de segurança, né? Como eles pensam segurança, como os gestores pensam segurança. Então a gente fez entrevista e questionário também para os gestores, porque eu queria saber como é que os gestores das universidades federais pensam em segurança, né? Eles copiam da onde? Eles copiam do meio urbano, né? Eles copiam da PM, eles copiam da Guarda Municipal, ou tem alguma coisa que diga, ó, a segurança dentro do ambiente acadêmico deve ser gerido assim. Então, como a gente não tem uma tese, nenhuma comprovação, qual é o melhor método de se elaborar e na melhor método de aplicar segurança dentro da academia, então, praticamente a gente teve que tatear no escuro, porque eu tenho certeza que, para mim, o melhor método é a segurança cidadã, é tudo que a gente estudou e leu sobre segurança cidadã. Este, para mim, é o melhor método para as academias. Mas como ninguém testou, e como provavelmente só num doutorado a gente pode testar isso, né? Teremos mais tempo, então não tem nada que se diga, esse é o melhor método, né? Então, as atividades comerciais também dentro das universidades atraem muitas pessoas. Como a universidade não é uma ilha, né, e como ela tem população de cidades, ela também tem problemas de cidades, e um dos problemas é a segurança, né? Mas como aplicar uma segurança se nós não temos nenhum método comprovado que seja o melhor para a academia?
E as universidades também são produtos do meio. Elas estão dentro, são rodeadas por bairros que têm também população de cidade, né? Então, como prestar uma segurança para esse tipo de pessoas que vêm até a academia, né, mas à noite vai embora, né? Terminou as aulas, ela vai embora. No outro dia vão retornar. E as universidades federais têm 10 minutos. Tô terminando já, professor. E as universidades têm um atrativo muito grande, porque é muito grande a circulação de pessoas portando produtos de grande valor. Dentro das universidades também tem um patrimônio de grande valor e um patrimônio intelectual. Imagina, eu já atendi ocorrências em que o professor tinha 10 anos de pesquisa e simplesmente desapareceu porque alguém entrou lá e bagunçou toda a sala dele e se perdeu o experimento dele, né? Então, eu senti muita dificuldade em escrever isso, né? E espero que alguém também tenha, que os próximos alunos, os próximos mestrandos tenham essa convicção de que trabalhar e exercer segurança dentro do ambiente acadêmico é muito diversificado por tudo que eu falei e muito difícil de escrever. Tanto é que nós temos hoje, dentro da universidade, inúmeros doutorandos e mestrandos, e se nós for fazermos uma pesquisa, tenho quase certeza que nós não vamos encontrar ninguém pesquisando a violência contra a mulher, a violência contra os negros e negras, né, e outros tipos de violência que acontece dentro da academia. Provavelmente a maioria estarão estudando e pesquisando a violência urbana, né, e deixando de lado. Então, provavelmente, nós não teremos mais, né? Provavelmente nós não teremos outras pessoas pesquisando sobre esse tema e provavelmente teremos só alguns artigos escritos e tudo mais. Então, professor, esses são os meus contatos, eu agradeço novamente, né? Espero os questionamentos, caso tiver. Muito obrigado. Muito agradecido. Então, agora, eu passaria a palavra ao professor Carlos Guimarães, que tem tempo equivalente. Eu ia ligar a apresentação. Cumprimentos aos integrantes da mesa virtual, professor José Vicente Tavares, nosso orientador, com sua generosidade e todos os ensinamentos, a mestre Lorecinda Ferreira Abrão, o mestre Mozart Simões da Costa Júnior, meus estimados colegas que estamos juntos aí nessa empreitada que foi muito bem sucedida, demais colegas, professores, a quem cumprimento pelo dia especial, convidados que nos assistem online, a doutora Marlene, que foi uma incentivadora incondicional para atingirmos esse sucesso também. Eu vou colocar a apresentação. Eu não sei se estão vendo a apresentação. Estão vendo a apresentação? Sim, está dando para ver. Está dando para ver? Sim. Bem, então, a minha pesquisa, a minha dissertação, teve por título A Educação Policial e Segurança Cidadã, análise da inserção da matriz curricular nacional na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e na forma de policiar em democracia. Esse foi o desafio, foi o tema da dissertação. A escolha da temática foi bastante peculiar, né? Educação policial e segurança cidadã recebeu um destaque importante após os dispositivos inseridos na Constituição Federal de 1988, especialmente no que diz respeito aos direitos e garantias individuais.
A segurança pública não pode estar descolada do objetivo maior de sua contribuição social, que é servir aos cidadãos, zelar por seu bem-estar, sua integridade física, seu patrimônio, e com ações preventivas e principalmente participativas dentro de segurança cidadã. Também foi motivada pela necessidade de se analisar os desafios enfrentados na formação dos profissionais de segurança pública após a redemocratização, com destaque especial à adoção da Matriz Curricular Nacional a partir de 2003. O problema de pesquisa foi o questionamento de como se deu a inserção da Matriz Curricular Nacional na formação dos integrantes da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo geral foi pesquisar como se deu essa inserção da Matriz Curricular Nacional nos processos formativos da Brigada. E a hipótese central se na Brigada Militar houve aderência da Matriz Curricular Nacional em cursos e treinamentos, também pela oferta de contrapartida pela Senasp. Os objetivos específicos foi analisar os avanços e desafios da formação policial pós a democratização, também analisar se houve adequação curricular nos cursos de formação da Brigada Militar, pesquisar junto aos comandantes das escolas de formação, diretores de ensino, transição pré e pós-matriz curricular nacional e a inserção nos cursos e treinamentos pós-matriz curricular nacional. Dentre os objetivos específicos, pesquisar junto aos gestores, assessores e colaboradores da Secretaria Nacional de Segurança Pública na elaboração das 3 versões da matriz curricular, para analisar como essas foram pensadas, produzidas e implementadas. E também pesquisar junto a órgãos de ensino das polícias militares dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. A dissertação foi dividida em 4 capítulos, sendo o capítulo 1, falei sobre a evolução da educação de segurança pública no Brasil, pós a democratização e segurança cidadã, análise da experiência da Secretaria de Justiça e Segurança no Rio Grande do Sul no ano de 2000, principalmente na experiência da formação integrada, que o professor José Vicente era um dos coordenadores. O capítulo 2 fala da evolução na formação dos praças e oficiais da Brigada, análise dos programas de disciplina de cursos de formação, pós-matriz curricular nacional, falei sobre percentual e carga horária, disciplinas por sub-área e legislação de ensino. O terceiro capítulo houve uma análise da adoção da matriz curricular nas versões 2003, 2008 e 2014, avaliação da aderência das polícias militares, análise da pesquisa quantitativa com gestores e técnicos da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Por fim, o capítulo 4, uma pesquisa qualitativa sobre a inserção da matriz curricular nacional, tanto na Brigada, onde foram pesquisados os gestores, tanto do Departamento de Ensino quanto da Academia de Polícia Militar, além da análise da adoção da matriz nas polícias militares de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. A metodologia utilizada, a dissertação defendida, ela teve características de metodologia quali-quantitativa. Ela foi quantitativa em relação à pesquisa de campo, pré e pós-matriz curricular com gestores da Senasp, da Brigada e das polícias militares pesquisadas, e quantitativa quanto à análise dos cursos policiais, carga horária, disciplinas e classificação por sub-áreas. Também teve, obviamente, uma análise bibliográfica e documental. Os principais resultados, não haverá tempo, infelizmente, dentro do que foi proposto nesse ambiente, mas procurarei, de forma resumida, tentar transmitir tudo aquilo que foi pesquisado. Então, na Brigada Militar foram pesquisados 6 cursos, sendo 2 de formação e 4 de capacitação. O curso básico de formação policial é o curso de soldados. O curso técnico de segurança pública é o curso que forma os sargentos. O curso básico de administração policial militar forma os tenentes. O CSPM é o curso que forma os capitães, os futuros oficiais da instituição de nível superior. O curso avançado de administração habilita os oficiais ao posto de major. E, por fim, o curso de gestão e segurança pública habilita os tenentes-coronéis ao último posto da carreira. Chama atenção, obviamente, que aqui os números de módulos foram dispostos também na tabela, a carga horária dos cursos, e chama atenção a carga horária dos cursos de formação, tanto básico, que forma os soldados, 1.675, quanto
o curso superior de Polícia Militar, que forma os gestores da Brigada Militar, 2.585 horas-aulas. Essa planilha foi elaborada através de documentos alcançados pelo diretor de ensino e da Divisão de Ensino e Treinamento do Departamento de Ensino da Brigada. Aqui, de forma mais detalhada, nós temos os requisitos para ingresso nos diversos cursos, quem forma esses cursos, como eu coloquei na apresentação anterior, e eu vou me ater apenas ao curso de formação de soldados e o curso superior de Polícia Militar pelo tempo que temos. O curso básico de formação policial militar vai formar os soldados que atuarão na linha de frente junto à comunidade na atividade fim da corporação. Já o curso superior de Polícia Militar, os capitães bacharéis em Direito, através de concurso público, funções gerenciais iniciais, comandantes de companhia, encarregados de inquéritos, conselhos, outras ações também, diretores e frações militares. Outra parte bastante importante da pesquisa são as disciplinas inseridas nos cursos pós-Plano Nacional de Direitos Humanos e pós-Matriz Curricular Nacional, que tem muito a ver com a pesquisa da colega Lorecinda. Então, o curso básico de formação policial militar teve inserido, após Matriz Curricular Nacional e Plano Nacional de Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Relações Humanas, Direitos Humanos, Polícia Comunitária. Já o curso superior de Polícia Militar, Direitos Humanos e Cidadania, Relações Humanas, Estratégia de Policiamento Contemporâneo. E todos os demais cursos também tiveram inseridos em seus currículos disciplinas relacionadas à temática. Também uma parte que enriqueceu bastante a pesquisa foi a classificação da grade curricular por sub-áreas. Então, os 6 cursos da Brigada que eu acabei de citar, 2 de formação e 4 de habilitação, tiveram as suas disciplinas analisadas por sub-área. As sub-áreas apresentadas foram buscadas em estudo do professor, nosso orientador, José Vicente Tavares dos Santos, em pesquisa de campo realizada entre 2010 e 2015, onde ele pesquisou 22 instituições de ensino policial no Brasil e uma pesquisa internacional em 15 países. O ponto de partida para a classificação curricular foi extraído do Sistema Europeu de Educação e Treinamento Policial de 1996. E as sub-áreas estudadas que foram classificadas foram Ciências Sociais, Valorização Profissional, Estudos Jurídicos, Gestão Pública, Tecnologias Policiais, Estágios e Atividades Complementares. E aí nós tivemos 8 tabelas e 6 gráficos como resultado. Esse primeiro gráfico nos demonstra, de maneira bastante ilustrativa, a divisão das disciplinas por sub-área no curso básico de formação policial, ou seja, no curso que forma os soldados para a execução da atividade de policiamento ostensivo. Chama atenção o quanto foram privilegiadas disciplinas de técnicas e tecnologias policiais, 45%, estudos jurídicos, 21%, e gestão administrativa, apenas 2,98%, porque nós estamos formando gestores, muito embora alguns, pela antiguidade, poderão ter um comando de pequenas frações, mas é bem mais reduzido comparando com o CSPM, que a gente vai ver no próximo slide. E ciências sociais teve também uma fatia bastante consistente de 7,16% de todo o curso. Já no gráfico 4, que diz respeito ao curso superior de Polícia Militar, que forma os capitães, nós verificamos também uma fatia interessante sobre técnicas e tecnologias policiais, estudos jurídicos e a gestão da administração pública com 15%, o que justifica porque o curso forma gestores da segurança pública da Polícia Militar. E a única crítica, a única constatação, digamos, negativa que pode ser revista pela instituição é o percentual para ciências sociais. Apenas 2,32% das disciplinas de todo o curso para aqueles que formarão os futuros policiais militares da instituição futuramente. Foram pesquisados gestores e técnicos da Senasp. Tive a felicidade de receber uma pesquisa muito rica do professor Ricardo Balestreri, que à época foi diretor do DEPAID na Senasp, de 2004 a 2008, a pedagoga Bernadette Cordeiro, a Juliana Barroso e Isabel Figueiredo, todos que trabalharam
nas diversas fases da matriz curricular nacional. Já sobre os resultados da pesquisa, o professor Balestreri, respondendo ao questionamento de qual o fator motivador para a elaboração da matriz curricular nacional, chamou a atenção que em 2003, por um grupo formado pelo então secretário nacional Luiz Eduardo Soares, percorreu o Brasil inteiro analisando a qualidade de ensino policial nas diversas academias de polícia brasileiras. Um dos segmentos que fez esta análise foi coordenado pelo professor José Vicente Tavares dos Santos, da URGS, grupo do qual o professor Balestreri fez parte. E aqui a conclusão interessante que ele nos aponta é que a análise dessa pesquisa levou à conclusão de que havia uma imensa fragmentação no ensino policial brasileiro. Além dessa fragmentação, não havia padrões metodológicos comuns e também não havia um controle mínimo de qualidade que valesse o conjunto territorial nacional. Daí a conclusão que dificilmente se conseguiria uma padronização em processos tão díspares de ensino. E por isso a necessidade da matriz curricular nacional. Também a Bernadette Cordeiro, também pesquisada, falou sobre os objetivos, né, a criação de uma referência pedagógica, desenvolvimento da política de formação policial, desenvolvimento da formação policial, também a estruturação de um núcleo comum curricular e o fortalecimento dos direitos humanos. A Juliana Barroso também fez uma referência que em 2005 foi conhecida como Matriz Curricular em Movimento, a revisão de 2005, agregou diretrizes pedagógicas. Em 2009 foi realizada uma parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em 2010 foi realizada uma avaliação da matriz junto aos gestores técnicos e professores, e todos esses resultados serviram de subsídio, então, para a análise da matriz realizada de 2011 a 2012. O professor Balestreri também destaca sobre a aceitação da aderência da matriz curricular nacional por parte dos estados. Diz que entende que ficou muito aquém daquilo que poderia ter avançado, pois há uma natural resistência provinciana dos estados brasileiros, mesmo os mais desenvolvidos. Disse mais, a assunção da matriz do ponto de vista prático, em muitos casos, ficou aquém do esperado, e em outros casos houve uma assunção efetiva, dependendo da administração estadual. Também foram entrevistados os diretores de ensino e comandantes da Academia de Polícia Militar, o coronel Pastel, como diretor de ensino, o coronel Busque nos deu a honra de participar da aula inaugural do mestrado que ora encerramos, também nos concedeu uma entrevista muito rica, coronel Roger e o major Charles, que trabalhou tanto na área de ensino da Brigada quanto na Senasp. E daqui se destaca o coronel Rogério Bus, que fala que a matriz curricular foi uma forma de sensibilizar os gestores para o desenvolvimento de conteúdos necessários. E também fala dos benefícios com a reestruturação física na contrapartida da instituição Brigada Militar com a Senasp. Foram viabilizadas a climatização de salas, projetores multimídias, lousas digitais, dentre outros. E as mudanças de ensino foram significativas e nós não tínhamos um padrão de carga horária que agora se tem, conforme a gente viu na tabela inicial. Também o Major Chaves fala que que cada instituição deveria elaborar sua matriz de ensino, tendo como base a matriz curricular nacional, mas respeitando as especificidades regionais. A Senasp adotou como estratégia a utilização de um mecanismo de recompensa. O intuito deste mecanismo seria forçar, entre aspas, as instituições a adotarem a matriz. Faltou, todavia, uma estrutura para adotar mecanismos de monitoramento e avaliação da inserção da matriz. O coronel Pastel destaca que novas disciplinas de humanidades foram acrescentadas e ou reforçadas, conforme a gente viu na parte inicial da pesquisa também, e outras suprimidas, pois tinham um cunho essencialmente técnico e profissional puramente militar. Falou também que fortaleceram-se disciplinas visando o emprego de técnicas não letais e uso da força. O coronel Roger coloca que, muito embora relevantes as propostas da matriz curricular, deixaram a corporação à mercê de obrigações de cumprimento de metas e de posturas que não raras vezes iam de encontro a procedimentos até ali adotados. Tudo isso devido ao recebimento de contrapartidas pela falta de investimento no Estado. Sobre a pesquisa com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, vai ficar um pouco prejudicada a apresentação, tendo em vista o curto tempo que nós temos para apresentar.
Mas, resumidamente, o Major Ala de São Paulo, Tenente-Coronel Gregório de Minas Gerais, o Major Miguel Capitão Marcos de Santa Catarina, o Major Ala de São Paulo diz que a matriz curricular não foi utilizada pela Polícia Militar de São Paulo, já Santa Catarina e Minas Gerais adotaram a matriz curricular nacional. Já nas considerações finais, se conclui que a adoção da matriz curricular na Brigada Militar se confirmou, a importância e relevância social do tema pesquisado foram ratificados em pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também na Agenda da Segurança Cidadã da Câmara de Deputados. Houve uma inserção da disciplina de cunhos humanísticos, ciências sociais e supressão de disciplinas de cunho essencialmente militar. De cunho essencialmente militar. A inserção na matriz foi positiva, trouxe avanços à Brigada Militar. A matriz curricular foi um marco extremamente positivo que mudou a qualidade e padronizou o ensino policial das instituições de segurança pública no Brasil. Quanto à pesquisa em outras polícias, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais acolheram plenamente as recomendações da matriz curricular nacional, foram amplamente utilizadas nessas instituições e a exceção ficou na Polícia Militar de São Paulo. Uma frase que eu coloquei que eu achei importante e que eu formulei ao final da pesquisa, que enquanto o ensino policial não for pensado como prioridade e programa de Estado para que se alcance o desejado perfil de polícia voltada ao bem-estar da sociedade, dificilmente nós atingiremos o perfil almejado de polícia cidadã. Dentro do tempo que me foi proposto, até devo ter passado um pouco, mas eu gostaria de apresentar esses foram os resultados da minha pesquisa. Agradeço a atenção dos mestres, a Lorecilda e do Mozart, e também do nosso professor, nosso verdadeiro mestre, hoje sendo comemorado o seu dia, José Vicente Tavares dos Santos, a URGS por ter nos proporcionado um mestrado tão especial, tão rico e com uma convivência tão interessante e harmoniosa entre todos. Foi um privilégio, um feliz dia dos professores a todos os mestres e obrigado pela atenção. Obrigado, Carlos.